Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe. Hoje eu vou estar passando para vocês como que foi que eu fiz meu primeiro trabalho no audiovisual, que foi numa cafeteria aqui da cidade. E eu vou estar apresentando para vocês como que foi que eu fiz mais ou menos cada um dos takes e qual que foi o processo criativo que eu tive, para que vocês possam acompanhar comigo como é que está saindo o meu trabalho. Bom, aqui no CapCut, então eu vou estar passando para vocês desde o início e estar comentando um pouco sobre o que eu fiz em cada take, e alguns tratamentos que eu fiz ou correções que eu tive que fazer. Vamos então rodar ele inteiro para vocês poderem ver como é que ele ficou e posterior a isso eu apresento para vocês ponto a ponto. Bom, aqui ele tá cru, REC 709, aqui o ajuste e aqui o color grading que eu coloquei em cima dele. Inicialmente o primeiro take, então, esse take aqui que é um take mais aberto, eu fiz ele para estar criando uma ambientação, para que quem visse esse vídeo entendesse que se tratava de uma cafeteria e possivelmente de uma cafeteria que ele já tenha visto pelo padrão da Mais Um Café, que foi a empresa a qual eu escolhi para estar fazendo esse primeiro trabalho. Então, basicamente, eu fiz uma ambientação e posteriormente eu comecei a contar uma história a respeito da produção do café, tá? Primeiramente eu fiz todo o processo. Intercalei entre takes nos quais apresentava o rosto da barista, fiz takes detalhados, que seria a parte do moinho e a parte que é feita na máquina. Na minha visão, não foram takes muito complicados, foram takes bem simples. Basicamente, eu já entendi um pouco da forma como ele era produzido, o café era feito. Não foi muito complicado entender qual era o processo que eu tinha que fazer essa gravação. Eu só criei ele na minha cabeça, de uma forma que eu conseguisse apresentar isso num vídeo, contando a história de como ele era feito. A partir desse momento, eu simplesmente montei ele, acompanhando todo o processo por meio de câmera. Algumas coisas eu não teria feito. Algumas movimentações que eu fiz nesse vídeo, eu não teria colocado. Se fosse eu fazer novamente, eu não teria colocado, teria fixado uma câmera para fazer. Alguns takes de cima, como esse daqui, foi um take que foi um pouco chato de fazer, porque ele era mais alto. Para mim conseguir esse enquadramento, ele era um pouco alto, então eu tive que me esticar para fazer ele. Alguns outros takes, esses aqui foram simples, basicamente eu fiz com uma câmera parada, eu me movimentei, mas não deveria. Tive que fazer o uso de estabilização por causa desse motivo. Basicamente, o que eu mais tive de movimentação, que eu gostei do resultado, foi especificamente esse take aqui, que na verdade o engraçado é que eu gravei ele ao contrário. No take, como eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou indo em direção a fora da máquina, do café para a máquina. Mas na verdade ele foi gravado em direção ao café, ou seja, espelhei esse vídeo para que ele fosse apresentado dessa forma, ou seja, funcionasse esteticamente da forma como eu queria. Algumas movimentações, na minha opinião, do que eu fiz, ficaram muito boas. Principalmente esses trabalhos aqui que eu fiz de movimentação no momento de aerar o café e posteriormente também aqui nesse ponto do leite, tá? Colocando o leite aerado já no café. Mas posteriormente algumas cenas, as cenas posteriores a essa, praticamente eu poderia ter feito elas estáticas, sem ter ficado mexendo com a câmera. Como vocês podem prestar atenção. Você vai ver que tem um pouco de movimento de câmera, ela chacoalha.
E na verdade, se eu tivesse me programado para fazer esse take, eu teria feito ele de forma estática, pegado um tripé e feito a gravação organizada dele, e não na mão mesmo. E esses takes do final aqui, basicamente eu fiz uma movimentação de câmera para ver o que eu conseguia tirar dessa movimentação, e no resultado final ficou bem agradável, eu gostei bastante, e acabei inserindo para fechar o vídeo. Tanto que o mesmo trecho apresenta 2 vezes, aqui e aqui novamente, é o mesmo trecho. E aqui eu fiz um retorno da primeira imagem para que houvesse um looping. E dessa forma, numa rede social, quem estiver assistindo consegue estar vendo em loop. Em resumo, esse trabalho foi um trabalho bem interessante, foi um trabalho que eu gostei bastante de fazer. Foi bem legal porque café é uma coisa que eu gosto bastante, então é uma paixão também, o que uniu o útil ao agradável. E o resultado que a gente teve nesse trabalho ficou muito do meu agrado. Mas de qualquer forma, o resultado que eu tive nele foi muito interessante. Realmente surpreendente para mim mesmo, pelo primeiro vídeo que eu estava fazendo dessa forma. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Então, agradeço por você ter assistido até aqui. Deixa o like, deixa um comentário e se inscreve no canal se você quiser assistir mais vídeos como esse. Até mais!